Convidá-los a abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos ainda naquela fase da expectativa do próximo livro a ser tratado, mas enquanto isso não é decidido, então nós vamos tratando de alguns textos, como o texto dessa noite, que você já fez a leitura dele na hora da liturgia, né? Da leitura litúrgica alternada. Veja, deixe-me contextualizá-los para que vocês possam, junto comigo, entender aqui a situação em que a igreja estava passando quando Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu essa carta para orientar a igreja naquele período. A igreja estava apenas começando a ser perseguida, a experimentar as primeiras hostilidades. E isso fez com que a igreja ficasse um pouco confusa ali no início. Porque se você lembra do que Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, nos conta sobre como era a realidade da igreja logo no começo, você vai recordar que Lucas disse que a igreja no início contava com a simpatia de todo o povo. As mudanças no comportamento das pessoas que faziam parte daquela igreja, aquilo trazia benefícios para a comunidade, benefícios para a sociedade de uma forma geral, para as famílias de uma forma geral. Isso no início fez com que as pessoas se simpatizassem com esse movimento cristão. Mas, com o passar do tempo, curiosamente, essas mesmas pessoas que simpatizavam com a igreja passaram a persegui-la, maltratá-la, hostilizá-la. Estevão já havia sido morto, ou seja, o primeiro cristão a ser martirizado foi apedrejado em praça pública até a morte. E era só o começo. Era só o começo. A igreja então sentia no ar que as coisas estavam tendendo a piorar e piorar muito. Quando Pedro então escreve essa carta, era isso que a igreja estava experimentando. Essas dúvidas na cabeça, essas dúvidas no coração, de que será que vai valer a pena fazer parte dessa igreja e sofrer todos esses apuros que a igreja estava passando, ou que começava a passar? Será que vai valer a pena tudo isso? Pedro escreve, e entre as intenções de sua carta está exatamente fortalecer aqueles irmãos, animar aqueles irmãos desanimados, lembrando a eles quem eles eram agora, depois do que Deus havia feito em suas vidas, lembrando a eles a maneira como Deus havia tratado as suas vidas. Perceba que logo no início da carta, Pedro já abre deixando muito claro a sua intenção. Veja o versículo 1 do capítulo 1, como ele abre a carta. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se identifica. Aí quando vai identificar os seus leitores, ao invés de dizer a igreja de Cristo, o que é que ele diz? Aos eleitos. Pedro já está chamando a atenção da igreja de que, olha, vocês foram eleitos por Deus, ou seja, vocês foram premiados por Deus, escolhidos por Deus para acreditar na mensagem do Evangelho. Vocês foram escolhidos por Deus para alcançar a mensagem da salvação. Vocês não são qualquer pessoa, vocês não são qualquer povo, vocês fazem parte de um povo que foi escolhido por Deus para caminhar ao seu lado. Por isso ele usa esse termo, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos. Você já percebe que de início ele já quer impactar o coração dos seus leitores, como que diz, olha que coisa, eu estava esquecido, Pedro, do que Deus havia feito por mim. Ele estava esquecido de quem eu era de fato, ou de quem eu sou agora. Porque nesse momento em que eles descobrem que são eleitos, ou que foram eleitos por Deus, Pedro também diz a eles o que eles são agora no mundo. Agora que vocês entenderam que foram escolhidos por Deus, quem são vocês em meio aos demais? Olha o que ele diz ainda no mesmo verso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos,
Aí ele diz que são forasteiros. Olha o que é que Pedro está dizendo. Vocês foram escolhidos por Deus para dele receber a fé em Cristo Jesus, e isso fez de vocês forasteiros nesse mundo. Vocês não pertencem mais a essa realidade. Vocês estão aí, Pedro está dizendo, de passagem. Oh, Pedro, eu havia esquecido disso. Eu havia esquecido que, de verdade, eu sou só um forasteiro agora nesse mundo. Independente dos sofrimentos, das agruras, das dificuldades, das perseguições, eu estou de passagem por essa terra. É o que Pedro diz, o que é deixar muito claro isso para eles. Mais à frente, no capítulo 2, folheie aí a sua Bíblia, e olhe o capítulo 2, ele vai dizer, Pedro vai dizer à igreja, o que eles se tornaram agora, uma vez que foram escolhidos por Deus, uma vez que estão vivendo nesse mundo como forasteiros, eles precisavam saber quem eles são diante de Deus. Quem são estes homens e mulheres diante do Senhor? Capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim a Sagrada Escritura. Dá para a gente fazer essa leitura juntos, vamos arriscar? Versos 9 e 10, famosos versos 9 e 10 do capítulo 2. Pedro diz, todos juntos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que beleza! Isso tudo é Pedro dizendo a eles: olha o que Deus fez com vocês. Vocês foram escolhidos por Deus para alcançar a salvação. E agora nesse mundo hostil estão de passagem. São forasteiros e peregrinos. Veja quem vocês são diante de Deus. Aí ele diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele vem para o verso 9: vocês que não eram povo, agora se tornaram povo, que não tinham alcançado a misericórdia, acabaram de alcançar a misericórdia do Senhor. Isso é para trazer alívio ao coração deles. E é claro que a gente fica imaginando os crentes daquela época, sofrendo toda aquela hostilidade dos demais, e pensando: meu Deus, é verdade, Pedro, nós somos eleitos de Deus, estamos aqui de passagem, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que é interessante é que, se você perceber, ele abre o versículo 9 falando de eleição, e encerra o verso 10 falando de misericórdia. Ou seja, o que é que Pedro quer dizer? Que tudo aquilo que aconteceu na vida daquele povo foi uma obra exclusiva de quem? De Deus. Deus que escolheu vocês, raça eleita. Deus que derramou sobre vocês a sua misericórdia. Aqueles que alcançaram a misericórdia do Senhor. Tudo isso para que eles pudessem entender o que Deus havia feito por eles e neles, e assim não perder o ânimo de seguir adiante como igreja do Senhor. Pelo contrário, agora que eles sabem que foram despertos pelo Senhor, precisavam era viver de maneira desperta para o Senhor. Porque mesmo Pedro dizendo: olha, vocês precisam se animar, porque a luta não termina. Mesmo em meio a todas essas perseguições, há um padrão de vida para estes que foram escolhidos por Deus, que estão como forasteiros desse mundo e que fazem parte de uma nova nação, de um novo povo. Precisa se comportar de maneira diferente. E esse é o tema da nossa breve devocional essa noite. Exatamente o nosso tema. Despertos para o Senhor. Como deve ser o nosso coração? Agora que fomos despertados ou despertos para Deus, como deve ser o nosso coração? Veja só, se agora eles são peregrinos nessa terra, se agora eles descobriram que fazem parte da nação santa, se agora eles estão diante da informação trazida por Pedro, de que eles são povo de propriedade exclusiva de Deus, como diferenciar essas pessoas das demais que não são, ou que ainda não são?
Como diferenciar? Como é que a gente sabe quem faz parte disso e quem não faz parte? O que provaria essa nova realidade na vida destas pessoas? Verso 11 do capítulo 2, o apóstolo Pedro começa dizendo: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Primeiro, perceba que ele cita o fato de que eles foram amados por Deus. Amados aqui é amados por Deus. E isso ficou provado na maneira como Pedro, a gente acabou de ver aqui, se expressou sobre a forma como Deus os salvou. Em seguida, aí o texto, ele nos mostra, Pedro nos mostra que ele, Pedro, entende que nós somos, preste atenção, capazes de viver esse novo padrão de vida. Onde é que está isso? Quando ele diz assim: amados, exorto-vos. Ou, como diz algumas traduções, animo-vos. O que é que ele está dizendo? Eu acredito que vocês são capazes de viver esse novo padrão de Deus para a vida de vocês. Porque, do contrário, Pedro jamais ia nos exortar a mudar de vida. Então, a primeira coisa, lembre que vocês foram amados por Deus, amados. A segunda coisa, vocês são capazes de mudar, por isso, exorto-vos. E a terceira coisa, repetindo aquilo que ele havia dito lá no primeiro versículo que lemos: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ou seja, vocês precisam lembrar que agora, por mais que vivam nessa terra, não fazem mais parte dessa realidade. Vocês estão vivendo nesse sistema, mas não pertencem mais a esse sistema. Eu gosto da forma como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se refere a isso. De uma maneira muito didática, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Olha que palavra bonita. O que é um embaixador? Alguém que representa a sua nação vivendo em outra nação. O que é que Paulo está dizendo quando ele diz que nós somos embaixadores de Cristo? É que nós estamos em um reino, mas pertencemos a outro reino. E somos representantes deste outro reino, no reino no qual nós estamos incluídos agora. E as pessoas precisam olhar para nós e identificar exatamente isso. Eu estava lendo sobre, enquanto fazia essa meditação, uma das vezes que a gente trouxe essa reflexão aqui, sobre esse capítulo, esse texto, de Paulo falando sobre sermos embaixadores de Cristo. Eu fui estudar sobre as embaixadas, né, nos países estrangeiros, né, e entre as coisas que a gente descobriu nessa pesquisa, é que o embaixador tem a obrigação de manter os seus costumes. Olha que coisa. Mesmo que ele se envolva com os costumes da terra onde ele está, ele tem a obrigação de representar o seu país nesse país estrangeiro do qual ele está fazendo parte agora. Para que as pessoas olhem então para a casa dele, a maneira como ele vive, a sua cultura, e identifiquem a cultura da sua nação. Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo. As pessoas precisam olhar para a nossa maneira de viver e identificar exatamente a nação da qual nós fazemos parte agora. Então perceba, como vivem aqueles que fazem parte dessa nova realidade, que foram transformados por Deus, que estão vivendo como peregrinos e forasteiros nessa terra, como vivem aqueles que são chamados por Paulo de embaixadores de Cristo. Como é o coração dessas pessoas? Em primeiro lugar, o coração dessas pessoas é um coração firme em relação ao pecado. Firme em relação ao pecado. Veja o que é que diz aí o versículo 11, na íntegra. Acompanhe a leitura. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que coisa forte, né? A ideia aqui é que nós devemos recusar aquilo que Pedro chama de paixões carnais, que são exatamente esses desejos descontrolados. Não são meros desejos, meros apetites, mas são desejos descontrolados. Por isso é que Pedro chama de paixões, trazendo aquela ideia de um sentimento que muitas vezes vai além do nosso controle, foge do nosso controle.
paixões carnais, que são sentimentos ou desejos promovidos por nossa natureza pecaminosa. Por isso o acréscimo, paixões, coisas descontroladas ou coisas que são difíceis de controlar, carnais, promovidas pela nossa natureza pecaminosa. Eu quero que você entenda junto comigo, antes da gente seguir, que Deus nos fez, originalmente Deus nos fez, com desejos e apetites, desejos e apetites que são justos, que são lícitos, que servem para a nossa alegria e, por que não entender também, para o nosso prazer. Deus nos fez com esses desejos. Veja, desejos que devem ser desfrutados por nós com gratidão, ou como diz a palavra de Deus, desejos que devem ser desfrutados por nós com ações de graça. Porém, a nossa natureza pecaminosa, em razão dela, por causa da nossa natureza pecaminosa, esses desejos que são lícitos, às vezes se descontrolam, ou às vezes eles perdem o freio, o limite. Deveriam ir até aqui, mas eles vão além desse limite e se torna aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Deixa eu dar a vocês alguns exemplos. Veja, o desejo sexual, que é justo, que é certo, que é lícito, que foi concedido por Deus para o momento certo e para ser desfrutado da maneira certa, esses desejos sexuais, por causa desse descontrole, se torna algo profano, se torna algo promíscuo, das mais diversas maneiras que você possa imaginar. O desejo pelo comer, pela comida, pode se tornar, que pecado? Glutonaria. Eita, os crentes conhecem bem, né? Chega a falar com boca cheia aí. Pois é, cuidado, viu? É pecado. Veja, comer e ter desejo por isso é lícito. E é bom, e você sabe que é bom. E deve ser experimentado por nós com alegria e ações de graça. Mas quando a gente perde o freio disso, a gente peca contra Deus. O desejo pelo possuir, por exemplo, pode se tornar ganância, pode se tornar arrogância, pode se tornar cobiça, pode se tornar vaidade. Percebe? Desejos lícitos, mas que perdem o freio. O coração do homem e da mulher que foi regenerado por Deus, o coração daquele que entende que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, que agora está nesse mundo apenas de passagem como forasteiro e peregrino, o coração daquele que sabe que faz parte dessa nova nação, é um coração que se abstém, que luta contra esses desejos. Mais uma vez, repito a vocês, desejos que em si mesmo não são pecados, mas que por causa do descontrole pode se tornar paixões carnais. Agora eu quero que você perceba que lutar contra esses desejos não é uma coisa fácil. E Pedro reconhece isso. Olha a maneira como ele se expressa no finalzinho do verso que nós estamos lendo, do verso 2, do verso 12, aliás, verso 11, quando ele Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Olha como ele encerra: que fazem guerra contra a vossa alma. Guerra? Pois é. Lutar contra esses desejos carnais, essas paixões, que não por outra razão, Pedro usa o termo paixões, que é difícil de controlar, são coisas tão difíceis, que Pedro disse que é como travar uma guerra. E olha, eu sei que você, como eu, nós vamos ter que concordar com o apóstolo Pedro. É uma guerra travada, todos os dias, no coração daquele que sabe que faz parte da igreja de Cristo, lutar contra as suas próprias paixões carnais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, a carta que ele escreveu à igreja na Galácia, Paulo também falou sobre a dificuldade de lutar contra essas paixões carnais. Só que lá ele acresce a dificuldade, a informação de que nós podemos vencer esses desejos. E ele dá o caminho das pedras. Ele aponta a maneira de você e eu vencermos esses desejos carnais. Vamos ver aqui com ele? Marque sua Bíblia em 1 Pedro. Volte comigo a alguns livros, algumas cartas, e venha para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5.
Gálatas. Veja que Paulo também vai usar termos parecidos com esse. Ou seja, ele vai dizer que é uma guerra travada, mas ele aponta para a maneira como podemos vencê-la. Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz o seguinte: digo, porém, 2 pontos, o que é que você diz, Paulo? Andai no Espírito. O que é que ele está dizendo com isso? Faça com que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. Espírito aí com letra maiúscula, né? Espírito Santo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, você vai perceber que essa concupiscência da carne, esses desejos inflamados, descontrolados, essas paixões carnais, elas vão diminuir em sua vida. É o que ele traz aqui. E o que seria andar no Espírito? Para que a gente entenda o que é que Paulo quer dizer com andar no Espírito, precisamos voltar e compreender ou lembrar qual era a grande missão, ou qual a missão, o objetivo do Espírito Santo, quando Jesus falou, nos prometeu o envio do Espírito Santo sobre nós. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, ele, o Espírito Santo, nos faria lembrar de todas as palavras que ele havia dito. Em outro momento ele disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda verdade. E o que é a verdade? Palavra de Deus. Então perceba, viver sendo guiado pelo Espírito Santo seria a mesma coisa na nossa compreensão do que viver sendo guiado pela palavra de Deus. Então, o que seria deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida? Isso só é possível por meio da orientação bíblica, meditação na Sagrada Escritura, e por meio da contínua comunhão com o Senhor, na oração constante. Você está entendendo isso? Você já está entendendo onde é que a gente vai parar com isso, né? Você faz parte da igreja, eu acho que você já está olhando para mim como ele diz, eu já entendi onde é que vai parar essa história. Como ser guiado pelo Espírito Santo, então? Volto a dizer, por meio da orientação bíblica, ou seja, da meditação na Sagrada Escritura, e por meio da contínua comunhão com o Senhor, ou seja, por meio da oração constante. Aí vem a pergunta inevitável: como anda a sua vida? Olha como a gente sabe bem. Eu já disse, essa igreja devia ter esse nome, né? Igreja Batista da Devocional. Como anda a sua vida devocional? Como anda a frequência da sua meditação? Não é a leitura bíblica tão somente, é a meditação na Sagrada Escritura. Aqueles 10, 15, 20 minutinhos que você passa todos os dias, não só lendo a Bíblia, mas tentando entender o que Deus quer falar ao seu coração. Como anda o seu momento de oração? Como tem sido a sua vida de oração? Então perceba, se mesmo sendo um peregrino nessa terra, se mesmo você sendo alguém que se reconhece como sendo eleito de Deus, que agora está vivendo como um forasteiro, que você consegue olhar para os versículos 9 e 10 do capítulo 2 e dizer assim, essas coisas são sobre mim. Mesmo você identificando tudo isso, se você não tem conseguido manter-se firme em relação aos seus pecados, provavelmente essa é a grande razão. Fraqueza na vida devocional. Na vida devocional. Por isso, mais uma vez eu pergunto, para fechar, pense e responda a si mesmo: como anda a sua vida devocional? É a primeira pergunta. Como anda a sua vida devocional? A segunda pergunta, correlacione a isso, ao que eu perguntei na primeira. Você tem conseguido vencer as paixões carnais? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque essa é a primeira coisa que o texto nos traz como identificação do coração daquele homem e daquela mulher que foram de fato regenerados por Deus. É um coração firme em relação aos pecados. Amém? Que Deus nos dê graça. Em segundo lugar, para encerrar, como deve ser o coração daquele que foi regenerado por Deus, segundo o texto bíblico, comprometido com um bom testemunho. Em primeiro lugar, firme em relação ao pecado.
Em segundo lugar, comprometido com o bom testemunho. É interessante, porque aqui o apóstolo Pedro aponta para uma das razões de você ter que cumprir o primeiro ponto. Ou seja, Pedro está explicando aqui uma das motivações ou uma das razões para que você se torne realmente firme em relação aos seus pecados. Qual é essa razão? Você precisa se tornar o exemplo para os demais. Verso 12. Olha o que ele diz. Volta lá para o texto, gente. Eu me refiro ao verso 12 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. Ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê, Pedro? Para que naquilo que eles falam contra vocês, como se falassem de malfeitores, observando o vosso comportamento, as vossas boas obras, terminem glorificando a Deus no dia da volta de Cristo, ou no dia da visitação do Senhor. Gente, olha que coisa interessante. Não é só abandonar aquilo que a gente sabe que desagrada a Deus, as paixões carnais, mas é buscar cumprir aquilo que a gente sabe que agrada a Deus. Isso faz você compreender que o cristianismo não é uma religião proibitiva. Muito pelo contrário, a ideia é que você não apenas negue determinados comportamentos, abstenha-se de determinados comportamentos e posturas, mas que você troque o seu comportamento por outros. Não é só deixar de mentir, é deixar de mentir e passar a fazer o quê? Falar a verdade. É uma troca, não é só uma questão negativa, é uma troca de comportamentos. E é isso que ele traz aqui. Eu quero que você perceba que ele começa o versículo 12 usando o termo mantendo. Veja novamente, mantendo o exemplar. Por que ele diz isso? Para que você e eu entendamos que esse novo comportamento, essa nova postura que deve ser visto na vida daqueles que foram eleitos por Deus, que estão como forasteiros e peregrinos, que são, como disse Paulo, embaixadores de Cristo, esse novo comportamento não pode ser uma coisa de momento. Não pode ser uma coisa de momento. Tem que ser uma constante na vida dele. Mantém o exemplo. Ele não foi um exemplo em um momento, ele se mantém dessa maneira. Ao ponto de que, com o passar do tempo, esse homem ou essa mulher, esse jovem cristão, esse idoso cristão, passe a ser conhecido pela sua virtude. Ele vai ser conhecido pelo comportamento virtuoso dele. Alguém vai dizer assim, fulano de tal, ele agiu de maneira verdadeira. Ele diz, não, ele é verdadeiro. Ele não costuma mentir. Esse é o comportamento dele. Eu posso vender a Beltrano, você que conhece ele, quem? Fulano de tal? Claro que pode. Mas ele vai ser honesto? Não, ele não vai ser honesto. Ele é honesto. Ele sempre é honesto. Você pode confiar plenamente nele. Ele pode fazer esse julgamento. Será que ele vai julgar isso de maneira imparcial? Quem? Fulano? O cristão? Ele não vai fazer esse julgamento de forma justa. Ele é justo. Será que ele vai agir com bondade quando eu disser, ou vai agir com misericórdia quando eu falar para ele desse meu comportamento? Será que ele vai me perdoar? Ele sempre faz isso, ele mantém o seu comportamento dessa maneira. Ele passa a ser conhecido pela sua virtude no meio dos homens. No meio dos homens, isso é bom a gente entender, porque esse é o nosso lugar como embaixadores. Não é simplesmente na nossa pátria. Vai chegar o momento em que o Senhor vai nos levar de volta para casa. Esse termo é bonito, não é? Mas enquanto isso não acontece, o nosso lugar é no meio dos homens. Veja mais uma vez o que ele diz no texto. Mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios. Esse termo usado por Pedro aqui, tendo em vista que ele está se referindo a uma igreja de sua maioria judeus convertidos, ele está dizendo em outras palavras, vocês precisam se comportar assim entre os descrentes. É ali o lugar de vocês. Gosto quando Jesus faz a oração sacerdotal dele, depois de ter dito que a gente vai ser perseguido e maltratado, que o mundo nos odiará. Aí ele diz assim, Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo. Como assim, Senhor? Não faz isso. O Senhor acabou de dizer que os homens vão nos odiar.
Não, o nosso lugar é exatamente ali. Nós somos embaixadores do seu reino no meio do povo, no meio dos homens. Irmãos cristãos, prestem atenção. Essa história de que nós não devemos satisfação a ninguém é mentira do diabo. É mentira do diabo. A nossa postura deve ser exemplar dentro e fora da igreja. Nós devemos isso às pessoas que ainda não conhecem a Deus. Somos devedores a elas. Nossos parentes, nossos familiares. Vai pensando enquanto eu vou falando aqui. Aquela sua mãe, seu pai descrente. Eita, difícil, né? Aquele seu filho ou filha descrente. Seu esposo, sua esposa descrente. Seus tios, seus primos, seus vizinhos descrentes. Vai imaginando isso. Seus colegas de faculdade, de escola descrentes. Nós devemos a essas pessoas um comportamento exemplar. Nós devemos isso a elas. Elas esperam ver isso de nós. Daqueles que são embaixadores de Cristo, representar bem esse novo reino. Elas esperam isso de nós. E eu quero que você entenda algo muito sério aqui. É através desse nosso bom testemunho cristão que muitos encontrarão a verdade, enquanto outros se perderão definitivamente. Estranho isso, não é? Mas é verdade. O nosso testemunho tanto serve para aproximar os eleitos de Deus, como para expelir aqueles que não são escolhidos do Senhor. Esse mesmo Pedro, escrevendo à igreja do Senhor, ele vai dizer às mulheres que se tornaram cristãs e que ainda eram casadas com homens ainda não cristãos, e que havia um certo receio delas nesse comportamento novo. Pedro diz assim: olha, mantenha o teu testemunho cristão em silêncio, não precisa você falar nada, porque pode ser que pelo teu comportamento, olha, é como se Paulo tivesse assim, você age como se você estivesse na sua embaixada, como se sua casa, sua escola, sua faculdade fosse a sua embaixada. Haja como um embaixador. E Pedro diz, pode ser que pelo seu comportamento você ganhe seu esposo, mas o contrário também pode acontecer. Deus pode usar o nosso comportamento ou o nosso bom testemunho no julgamento dessas pessoas. Eu não sabia, eu nunca vi. É conversa. É conversa. Você foi pai de um embaixador. Você foi filho de um embaixador do reino desse Cristo. Você foi vizinho de um embaixador que mostrou a você como era o comportamento que eu estava esperando dos homens. Você estudou na faculdade com um embaixador do reino de Deus. Você trabalhou, eu coloquei um embaixador meu do teu lado no trabalho. Ele mostrando a você como é o comportamento que eu esperava dos homens. Nós devemos isso a eles, irmãos. Nós devemos isso a esses embaixadores, a essas pessoas. Esse comportamento cristão. Aí eu pergunto, e se a minha postura, se o meu comportamento como embaixador de Cristo, se o meu comportamento como eleito de Deus, um forasteiro e um peregrino nesse mundo, se ele de fato não servir como exemplo para as pessoas, para que é que eu sirvo? Eu vou fazer a pergunta e você mesmo vai responder, não é? Para que serve um embaixador que não representa bem a sua embaixada? Para nada. Agora deixe Jesus falar isso para a igreja. Porque Jesus falou isso em Mateus 5,13, quando ele esteve aqui. Escute o que foi que Jesus falou. Vós sois o sal da terra. Isso falando para a igreja. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí ele completa. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mesma resposta que você deu, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora veja, eu quero encerrar o texto e a reflexão dessa noite, completando a leitura do verso 12, para tentar explicá-los, para a gente encerrar. Ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, aí ele completa, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, como assim? É que os crentes, eles eram acusados falsamente, eles eram acusados injustamente, e essa era a pior maneira de perseguição naquela época,
Os homens, eles acusavam injustamente os cristãos para que esses cristãos fossem perseguidos pelo Estado de Roma. E era assim que eles viviam. Mas eu quero que você note que Pedro coloca 3 coisas aqui nesse texto, para que eles entendam. Diz, olha, vocês precisam se comportar assim, porque você sabe que os homens vão acusá-los injustamente. Vão falar mal de vocês, como se estivesse falando mal de malfeitores. Mas vocês precisam lembrar de 3 coisas. E aí ele completa o verso 12 dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento nos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, aí ele diz, preste atenção, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que é que ele está dizendo? Mantenha o seu exemplo como um cristão. Mesmo diante das falsas acusações ou das injustiças, calúnias levantadas contra vocês. Porque no dia da visitação, esse é um termo escatológico. Ele está falando da volta de quem? Da volta de Cristo. No dia da volta de Cristo, no dia em que Deus voltar a visitar essa terra pessoalmente, esses homens que falavam mal de vocês, que caluniavam vocês, eles vão ter que, usando um termo nosso, morder a língua. Eles vão ter que morder a língua, eles vão ter que glorificar a Deus, observando as vossas boas obras, ele diz. Esses homens que falavam mal de vocês, naquele dia vão dizer, realmente eles agiam de maneira correta. E vão ter que glorificar a Deus. Agora eu quero que você entenda que esse glorificar a Deus não é uma coisa espontânea. O que ele está dizendo é que eles vão ter que reconhecer que eles estavam o tempo todo errado, enquanto a igreja do Senhor, maltratada e perseguida, esteve o tempo todo certo. Pedro diz, olha, não se entristece não, mantenha exemplar o seu procedimento no meio dos homens, que é o seu lugar mesmo, como embaixador. Por quê? Porque daquilo que eles falam mal de vocês, no dia da volta de Cristo, eles vão lembrar disso. Tanto que aquele irmão falava isso e isso. É por isso que aquele irmão se comportava dessa e daquela maneira. E eu zombava tanto, e eu criticava tanto, e eu caluniava ele. Vão ter que aceitar que erraram durante todo o tempo, enquanto nós estávamos o tempo todo certos. O coração do homem avivado por Deus é comprometido com um bom testemunho. Não se engane não. Não se engane com isso não. E um bom testemunho só é alcançado, lá vem, novamente, prepare-se. Como é que a gente alcança um bom testemunho? Por meio de uma vida devocional regular. Do que é que eu estou falando? Orientação bíblica, meditação nas Sagradas Escrituras e comunhão contínua com o Senhor, oração constante. Por isso, mais uma vez eu pergunto, como anda a sua vida? Devocional. Por que eu estou perguntando isso? Porque se mesmo sendo alguém que se reconhece como eleito de Deus, que está nesse mundo como peregrino e forasteiro, mesmo olhando para os versos 9 e 10 do capítulo 2 e dizendo assim, eu estou nesse texto, se mesmo assim você não consegue ver o seu testemunho como um bom exemplo para as pessoas, é provável que o erro esteja exatamente nisso. Por quê? E aqui eu concluo. Porque a vida devocional é aquilo que mantém o seu relacionamento com o Senhor. Vou trazer um dado aqui, uma questão muito óbvia, mas é que mas mesmo assim necessário para que a gente relembre isso. Quando você convive com alguém, escutando essa pessoa todos os dias, inevitavelmente você vai captar ideias, conceitos e até mesmo comportamentos, posturas e tudo mais. Alguém que diz assim, olha, você tem andado muito com cicrano, não é? Eu tenho notado o seu comportamento muito parecido com o dele. Ou então você tem escutado muito tal comentarista. Você tem lido muito o livro do tal escritor, não é? Eu tenho notado que os seus conceitos estão muito parecidos com os dele. Não é assim que acontece? E se você lê muito a Sagrada Escritura, e se você fala muito com Deus todos os dias por meio da oração, com quem você vai se parecer? Seus conceitos, suas ideias e seu comportamento. É por isso, queridos, que mais uma vez eu encerro dizendo aquilo que passo a vida inteira dizendo aqui de púlpito. Não tem segredos na vida com Deus.
Não tem mistérios. Ah, isso aqui é um mistério. Como crescer espiritualmente? É um mistério de Deus. Isso é falácia, gente. Não há isso. Não há 5, 6, 4, 10 passos para você se tornar um cristão saudável. Não dê ouvido a esse tipo de coisa, viu? Vida devocional é o que mantém a nossa vida em pleno crescimento espiritual. Nós precisamos entender que o coração do homem e da mulher que foram escolhidos por Deus, que estão vivendo como peregrinos e forasteiros, que se tornaram embaixadores de Cristo, primeiro, ele é firme em relação ao pecado. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, que ele não caia no pecado, mas ele luta com seriedade contra as paixões carnais. E como é que ele faz isso? Por meio de uma vida devocional salutar. Em segundo lugar, tem comprometimento com um bom testemunho, porque sabe que isso é uma dívida que ele tem com parentes descrentes, porque ele ora e muitas vezes não vê nele a diferença. Terrível isso, não é? Extremamente contraditório. Mas o homem e mulher transformado por Deus tem compromisso com o seu testemunho e vai com esse bom testemunho até as últimas consequências, se for necessário. Mas como é que a gente adquire esse bom testemunho? Ora, comunhão com o Senhor por meio da vida devocional. Eu quero encerrar orando, mas antes, deixe-me ser bem repetitivo. Eu li com isso, você sabe, me conhece muito bem. Eu gosto de ser repetitivo. E agora que as mensagens são gravadas, aí é que eu faço questão de dizer isso. Deixe-me dar uma dica de como você deve fazer a sua devocional. Tanto você que está aqui, como aqueles que vão ouvir isso por meio da internet depois. Compre um bom caderno. Um bom caderno. Compre um bom livro devocional que ajude você a fazer a sua leitura devocional. E aqui eu vou fazer o mexão, tá? Vou fazer a propaganda. Mas eu particularmente indico 2 que você já conhece. Um deles que nós usamos aqui na nossa igreja. Compre um devocional tipo Pão Diário ou Presente Diário, que leva você a fazer uma leitura mais extensa do texto bíblico. Compre um bom devocional. Junte esse devocional e esse caderno a uma boa Bíblia, uma Bíblia com uma tradução, uma versão de sua preferência. Todos os dias, escolha o melhor horário. Gente, 10 a 15 minutos. Ninguém hoje em dia passa menos de 20, 30 minutos olhando o Instagram. Eu não vou nem me adiantar nisso. 10 a 15 minutos, você senta no melhor horário do dia separado por você. Você faz a sua oração pedindo a Deus que ilumine a sua mente para o que você vai estudar. Você abre o seu devocional e vai ser orientado sobre o texto do dia. Você anota o tema da sua devocional no seu caderno. Olha que coisa simples. Depois você faz a leitura do texto que o devocional pediu para você fazer. Lê o texto. Compra uma boa caixa de lápis de cor. Enfeite sua Bíblia. Risque tudo aquilo que é relevante para a sua compreensão e que você achou interessante. Você vai ver no final do ano como vai ficar linda essa Bíblia colorida. E depois que você fizer a leitura do texto em questão, volte para a devocional e veja a lição que o autor da lição tirou. Você vai estudar o autor da lição ali, tudo aquilo que ele vai falando, sobre o texto que ele mandou você ler, e no final você chega então a uma conclusão. O que foi que eu aprendi da parte de Deus? Que foi exatamente a lição daquele dia. Vai para o seu caderno e escreve com suas palavras. Hoje eu aprendi por meio da palavra de Deus que Deus espera de mim isso, e isso, e isso, e isso. E aí você encerra com uma oração, pedindo a Deus que lhe ajude a manter a sua vida diante daquilo que você acabou de aprender. Eu duvido se você não crescer espiritualmente. Eu duvido que você não cresça no que se refere a ser firme em relação aos seus pecados e a ter um compromisso maior com o seu bom testemunho. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas a sua luta contra as paixões carnais serão vencidas com mais facilidade. E a sua postura de busca por um bom testemunho será uma coisa mais real na sua vida. Dica dada. Texto compreendido. Falta-nos orar. Feche seus olhos. Como anda a sua vida devocional? Responda isso a você mesmo. E é claro, a Deus que está sondando o seu coração nesse instante. Não deixe que nada atrapalhe essa sua oração. Deixe que Deus escute sua alma falar com Ele. Deus está sondando o seu coração agora.
Leve a sério isso. Fale com Deus. Como anda a sua vida devocional? Você que é jovem, jovem casado, jovem solteiro, se preparando para casar. Você que é casado, pai de família, você que é esposa do lar. Como anda a sua vida devocional? Como anda a sua vitória contra esses pecados que muitas vezes têm vencido você com tanta facilidade? Como anda esse seu bom testemunho que tantos precisam ver? Seus vizinhos, seus parentes descrentes. Ore a Deus nesse instante. Senhor, Tu sabe quem somos, não como os nossos irmãos em Cristo, não como os nossos cônjuges, nossos parentes mais próximos, mas o Senhor sabe quem somos por dentro, a nossa alma, diante de situações que são indizíveis. Ó Deus, olha para nós com misericórdia essa noite. O Senhor que falou de maneira tão clara ao nosso coração por meio do texto bíblico, de como deve ser o comportamento daqueles que foram agraciados pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Deus amado, nos faz levar a sério a nossa vida espiritual, a nossa luta contra esses nossos pecados, a nossa luta em manter o nosso bom testemunho diante dos homens, homens e mulheres que o Senhor coloca para viver perto da gente, mas que não conseguem encontrar em nós a verdade de um novo reino. Tem misericórdia de nós e nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Nos ajuda, os jovens que de fato estão orando, para que exerçam esse ministério como embaixadores de Cristo nos lugares onde o Senhor os tem colocado, nas faculdades, na escola, no meio dos seus familiares, esses homens e mulheres aqui, alguns já com tanta idade e tanto tempo de cristianismo, mas que muitas vezes deixam a desejar no testemunho cristão, diante de filhos, diante de esposo, esposa e parentes próximos. Nos perdoe e nos ajude em nome de Jesus. O tempo está passando, e quando o Senhor nos fala de maneira tão clara sobre coisas tão profundas e tão preciosas e caras para nós, é porque ainda há uma chance de mudar, Deus. Muda nosso coração e a nossa vontade para o louvor da Tua glória. Faz-nos apaixonados pela Tua palavra santa e pela devocional diária, Senhor. Faz-nos ter desejos de passar tempo com o Senhor em oração e dessa maneira Te conhecer melhor, para que essa nossa comunhão com o Senhor nos faça mais vitoriosos em relação aos nossos pecados e mais comprometidos com o nosso bom testemunho cristão. Faz isso por nós, faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém.